Oh, glória a Deus. Boa noite. Tudo bem com vocês? Vamos abrir nossas Bíblias. Livro de Colossenses, capítulo 2. Versículo 8 ao 15. Nos diz assim: cuidado, que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio das mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado todo o decreto de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Aleluias. É interessante as cartas de Paulo. Quando estudamos as cartas de Paulo, nós vamos ver que na maioria deles, ele está defendendo algo. Paulo defende a liberdade em Cristo na maioria dessas cartas. Por que isso? Porque ele entendeu que Cristo veio para libertar o homem da prisão que a religião o mantinha. E Paulo, nesta carta, não só está defendendo estas coisas, mas também está defendendo a divindade de Cristo e também a obra redentora que Cristo realizou através do seu sacrifício na cruz para com as nossas vidas. Qual é o problema da igreja, então? Sabe qual é o problema da igreja? É conhecer a história de Cristo, é ter conhecimento da história de Jesus, da história do Messias, mas não ter um relacionamento com Jesus. E quando não temos um relacionamento com Jesus, mas nós conhecemos somente o Jesus da história, isso não nos serve de nada, porque se nós não temos um relacionamento com Jesus, nós não vamos poder dispor, não vamos poder aproveitar, não vamos poder regozijar em tudo quanto Jesus conquistou para nós na cruz. É interessante ver que a religião nos leva simplesmente para a cruz. E nós vemos muitos que adoram a cruz, que carregam a cruz, que idolatram a cruz. Em algumas religiões chegam a colocar a cruz para que as pessoas venham tocá-la, venham beijá-la, venham reverenciá-la. Mas a cruz é um elemento de morte. A cruz de Cristo é a pior de todas, porque ali diz que foram cravados todos os nossos pecados. Ali está toda a maldade do homem, ali está tudo que o homem
fez, faz e continuará fazendo. Estão todos ali cravados nesta cruz, mortos nesta cruz, vencidos nesta cruz. Qual é o problema da igreja? O problema da igreja é ficar na cruz. Mas aquilo que nos garante a vitória verdadeira, sabe qual é? O túmulo vazio. O túmulo vazio, a ressurreição de Cristo. A vitória da igreja não está na cruz. A vitória da igreja está na ressurreição de Jesus. Porque isso demonstra que tudo aquilo que foi cravado naquela cruz foi vencido. Isto Paulo está defendendo aqui, dizendo que ele expôs o inimigo à vergonha publicamente. Por que isso? Porque ao terceiro dia ele ressuscitou. Ao terceiro dia. Agora, qual era o ambiente que Paulo estava vivendo naquela época? Nós podemos dizer que o ambiente não era muito diferente do que nós vivemos hoje. Porque o ambiente que Paulo estava vivendo era um ambiente de ignorância, de total ignorância das pessoas. E por eles serem ignorantes, muitos se aproveitavam, trazendo conhecimentos que eram para a morte e não para a vida. Conhecimentos que, em vez de libertá-los, voltava a escravizá-los à religião. Pregavam coisas porque não entendiam, não tinham revelação daquilo que Cristo verdadeiramente veio fazer. Se você perguntar para um cristão que se diz cristão, que se diz evangélico, e dizer qual foi a obra de Cristo, ele veio salvar aquele que estava perdido. É muito pouco isso, não é? Ele veio salvar, veio, com certeza veio salvar quem estava perdido. Mas isso é muito pouco. É muito pouco isso, porque a Bíblia diz que Jesus fez uma obra completa aqui na terra. Tudo Ele fez, tudo. O projeto de Deus para a vida dele, para a vinda dele aqui na terra, foi cumprido. Ele estabeleceu todas as coisas da maneira como deveria ser. E a Bíblia nos diz que nós, mortos nele, no nosso batismo, nós somos ressurretos com ele. E ela vai mais além, ela diz que nós estamos com ele, assentados nos lugares celestiais. Estamos assentados com ele. Mas, por falta de entendimento ou por ignorância, o povo está padecendo na mão do inimigo. O povo está morrendo na mão do inimigo. O povo está sofrendo na mão do inimigo. E pasmem, um inimigo derrotado. Porque ele foi derrotado na cruz, ele foi exposto na cruz. Ele foi ridicularizado na cruz, porque quando ele achou que ele estava vencendo, ele foi derrotado e Jesus pisou sobre a sua cabeça. Oh, Ramalache Balahas. Onde se vive sem informação, ou onde se vive na ignorância, se aceita todo o lixo que se joga sobre as nossas vidas. Nós temos que entender de uma vez por todas qual foi a obra que Cristo fez para com as nossas vidas. E parar de viver como a religião diz, porque a religião diz que nós temos que esperar a volta de Cristo, temos que esperar a nossa ida para o céu, porque lá não vai ter ranger de dentes, não vai ter tristeza. Lá nós vamos viver a glória, lá nós vamos viver a plenitude.
Mas Paulo diz nesta carta que se nós estamos em Cristo, se nós temos convivência com Cristo, se nós temos intimidade com Cristo, nós temos que viver a plenitude de Cristo em nossas vidas. Sabe quem vive a plenitude de Cristo? Aquele que morre a sua vida para viver a vida de Cristo aqui na terra. Aquele que deixa as suas vontades, os seus desejos, para realizar a vontade e os desejos de Cristo. Mas sabe o que o mundo faz, o que a religião faz? A religião cancela a obra de Cristo. Como assim, pastor? Porque a Bíblia diz que na cruz nós fomos libertos de todo o mal. Que ali foi feita uma obra completa, mas a religião ainda continua dizendo que nós somos pecadores, que nós temos que nos sacrificar, fazer sacrifícios e sofrer, porque nós somos pecadores. Mas a minha Bíblia diz que uma vez que Cristo nos libertou, verdadeiramente somos livres. Sabe o que acontece? Que os anos se passaram e se criou ou se ergueu uma igreja, mas não a igreja que Cristo estabeleceu. Não uma igreja livre, liberta, uma igreja que deveria estar vivendo na plenitude, mas uma igreja escravizada na religião. Uma igreja que tem que matar um leão a todo dia. Uma igreja que tem que jejuar e orar para vencer o inimigo. Um inimigo vencido, derrotado. Sabe qual é o grande problema da igreja? É que antigamente não se tinha informação que nós temos hoje. Hoje nós temos à nossa disposição toda a informação necessária. Mas nós, por muitas vezes, não buscarmos a revelação de Deus para as nossas vidas. Vamos buscar a revelação de pessoas, de pregadores que estão aí fora, pregando coisas que não tem nada a ver com a obra de Deus. Igrejas que estão vivendo na mesma razão que esta igreja que Paulo está combatendo está vivendo. Os anos se passaram e a igreja está sendo prejudicada. Sabe por que a igreja é prejudicada? Porque Deus tem um projeto para a igreja. Deus tem um projeto de uma igreja liberta, que vai levar libertação a todas as pessoas. Deus tem um projeto de uma igreja abençoada, que vai levar a bênção a todas as pessoas. Deus tem um projeto de uma igreja próspera, que vai levar prosperidade às pessoas. Mas a religião, ela estraga, ela compromete este projeto de Deus, porque não busca uma revelação daquilo que Deus verdadeiramente quer estabelecer aqui na terra. O mundo, ele está cheio de igrejas, mas sabe, igrejas onde a religião cresce, mas os membros não crescem. Os membros são quantitativos. Os membros são contados para se colocar em relatório. E quanto mais membros, melhor para esta igreja. Mas a igreja verdadeira é aquela que pode ser que não tenha tantos membros assim, mas tem pessoas com revelação, livres, libertas e que estão prosperando, crescendo.
se multiplicando. Sabe, uma árvore que nós podemos olhar para ela e dizer assim: esta árvore é forte, é firme, porque bate o vento e não leva embora. Vem a seca e ela continua viva. Muitas vezes não é uma árvore muito grande, muitas vezes é uma árvore pequena, mas sabe o que mantém esta árvore? São as suas raízes que são profundas. Raízes que se alastram pelo solo abaixo e que mantém toda a estrutura que está em cima firme. Hoje nós vemos pessoas que se dizem de Cristo, mas que se abalam por qualquer vento, por qualquer dificuldade, por qualquer problema. E aí o que fazem? Começam a mudar de lugar, porque o solo aqui não está bom, eu vou para outro solo. E aqui esse solo também não está bom, eu vou para este solo aqui. Mas uma igreja que tem uma árvore que tem raízes profundas, você não tem necessidade de mudá-la de lugar algum, porque ela está bem estabelecida onde está, porque ela tem uma estrutura profunda. O que Deus está fazendo com esta casa é estabelecer uma estrutura forte, raiz firme, para que vento algum possa abalar. E eu vou te dizer uma coisa: já passamos por grandes ventos, e se você ainda está aqui, é porque Deus já tem te estabelecido. Deus já tem te estabelecido. Ei, sabe o que isso me diz? Está chegando. Está chegando. Deixa eu continuar aqui, senão eu vou adiantar a palavra. E sabe o que acontece com esta casa? A nossa preocupação maior hoje tem sido formar pessoas, renovar mentes, renovar cabeças, dia após dia. Através do quê? Através das estratégias que o Espírito tem dado às nossas vidas. E aí você pode me perguntar: mas que Espírito é este? Sabe qual é o Espírito? O Espírito do Filho. Porque Deus quer que nós estabeleçamos aqui não ovelhas, não servos, mas filhos. Filhos para o Pai. Filhos que dia a dia vão vencer as coisas que o mundo tem apresentado às suas vidas. Filhos que vão estar tão bem estabelecidos que pode soprar o vento, pode vir a tempestade, pode chegar a seca, mas eles vão continuar firmes, porque eles sabem que em Cristo a vitória está ali na frente. Quem verdadeiramente tem uma fé firme, ele não anda triste, ele não anda de cara fechada, ele não anda desanimado na vida. Sabe por quê? Porque ele sabe que é só por um tempo. É só por um tempo. E o profeta veio aqui e disse: o tempo terminou. O tempo terminou. O tempo terminou. Eu não sei se você está entendendo. Eu não sei se você está entendendo. Sabe qual que é o problema nosso? O problema é que não basta somente receber a Cristo. Sabe qual é o problema? O problema é que nós achamos que ser evangélicos já está tudo resolvido. Não se trata de se tornar evangélico, se trata de viver como Cristo viveu, de andar como Cristo andou, de amar como Cristo
amou. Não é só ser evangélico. Porque são evangélicos e não amam as pessoas que estão lá fora. São evangélicos e seguram a mão no bolso. Porque ofertar e dizimar dói. É viver como Cristo. Cristo, Ele deu 10% da sua vida para vir à terra e morrer por cada um de nós. Cristo entregou a primícia do seu reinado para vir à terra e morrer por nós. Foi só isso? O que Cristo fez? Deu o quê? 100%. Ele Ele deixou de ser divindade para se tornar humanidade e mostrar para nós o caminho da vitória, mostrar para nós que é possível viver na terra e andar como Cristo andou, porque Ele venceu naquela cruz, não como uma divindade, mas como homem, para depois disso, lhe ser devolvido a divindade, lhe ser devolvido a glória. E Ele diz ao Pai: a glória que tu me deste. Eu não sei se vocês estão entendendo. A glória que tu me deste, eu agora dou a eles. Eu agora dou a eles. Enraizados e edificados nele. Temos que estar enraizados e edificados neles. Tem dois tipos de pessoas, ou duas definições de pessoas, que nós podemos ter esta noite aqui. Aqueles que receberam a Cristo e aqueles que vivem em Cristo. Porque aqueles que receberam a Cristo, estes estão esperando o arrebatamento para que a sua vida seja mudada. Sabe o que estes estão dizendo? Que Deus criou o inferno e deu o inferno aos homens, ou aos filhos dos homens. E tem gente pregando aí: o inferno é na terra. O inferno é na terra. Tem muito pregador pregando isso. Você que é pai, você dá uma serpente para o teu filho brincar? E a Bíblia diz que nós, sendo maus, não fazemos isso. Será que Deus iria fazer isso? Criar um inferno e nos colocar dentro dele? Para provar se nós cremos ou não cremos? A minha Bíblia diz ao contrário. Diz que Deus criou os céus e a terra. Os céus para Ele e a terra para os filhos dos homens. Então, se Ele criou a terra para nós, se acha que Ele criou para que nós estivéssemos aqui andando em sofrimento, andando em necessidade, andando em angústia, andando em tristeza? Sabe o que é o problema? O problema é que a igreja dá poder a quem não tem poder. A igreja jejua para vencer o diabo. A igreja jejua e ora para derrotar o inimigo, para vencer as lutas, para vencer as dificuldades. Me diga uma coisa: aonde está na tua Bíblia que Jesus chegou para alguém e orou por esta pessoa?
Alguém lembra de algum versículo aí? Algum capítulo? A não ser João 17, onde Jesus ora por nós. Não tem lugar nenhum que alguém chegou para Jesus e apresentou o seu problema a ele, e Jesus, diz a Bíblia, que Jesus pôs a mão, orou por essas pessoas. Sempre Jesus usou do quê? Autoridade. Chegou o enfermo, Jesus disse: enfermidade, saia dele. E algumas vezes ele nem declarou a enfermidade, ele só disse: vai, os teus pecados estão perdoados. Em lugar nenhum diz que Jesus orou por alguém, mas em todo o Novo Testamento, nos 4 evangelhos, diz que Jesus orou em oculto, para que na multidão, na presença das pessoas, ele pudesse manifestar a autoridade. Aí vem os religiosos e fazem uma oração de 1 hora por uma pessoa que veio pedir para que sarasse a dor de cabeça, e fica ali, e sai, e não sai, e vai, e não vai. Aquilo que se faz em intimidade tem que ser muito maior do que aquilo que se faz na presença das pessoas. A Bíblia diz que Jesus ficou 9 horas na cruz, mas ficou 3 dias na sepultura. Ele ficou em evidência na mente das pessoas 9 horas, mas sozinho na sepultura 3 dias. Intimidade. Intimidade. Então, aqueles que receberam Cristo estão esperando o arrebatamento para mudar de vida. Mas tem aqueles que vivem em Cristo. Sabe quem são esses? Os que vivem em Cristo são aqueles que no determinado tempo vão começar a viver. Ei, você não está entendendo. Vão começar a viver aquilo que nunca viveram antes. Você tem fé? Você tem fé mesmo? Você tem fé mesmo? Então eu vou declarar que se você está em Cristo, se você está em Cristo, você vai começar a dizimar e ofertar e primiciar aquilo que você nunca antes fez. Se prepare. Tem fé? Se prepare. Aqueles que vivem nele são tão sólidos que em tempos de crise eles semeiam o que nunca semearam. Nós já vivemos um tempo grande de crise, um tempo de confinamento, onde não podíamos nos reunir. Nós lá do sítio fazendo os cultos online, porque não podíamos ir até as pessoas. Mas neste tempo, uma igreja sólida viveu o sobrenatural de Deus. Foi o melhor ano desta igreja financeiramente e espiritualmente. O problema foi depois, que o diabo soprou uma brisa e começou a bancarrota. Deixa para lá. Quero falar de bênção. Quero falar de bênção. Ei, você está aí ainda? As pessoas que têm raízes profundas são aquelas que permanecem. Sabe quem permanece? Aquele filho que não é queixoso, que não fica reclamando, que não fica murmurando,
mas é aquele que sabe o poder que tem na sua boca, e ele começa a declarar. Ei, você tem declarado aí? Você tem declarado aí? Sabe, um dia, quando eu trabalhava, continuo trabalhando, tá? Mas quando eu estava na prefeitura, vamos falar assim, chegava para nós, 5 dias antes de terminar o mês, chegava o contra-cheque. Aí meus amigos diziam assim: chegou o atestado da pobreza. Quando vinham me entregar, eu abria a gaveta e dizia: joga aí dentro. E fechava. Por quê? Eu me negava a receber uma atestado de pobreza. Eu abria meu contra-cheque no outro dia, ou às vezes no dia do pagamento, ou às vezes nem abria, ficava lá lacrado, porque eu ia receber o meu salário, aquilo que eu trabalhei o mês inteiro para ser remunerado. Não era atestado de pobreza, e não é atestado de pobreza, é a bênção que Deus deu para a minha vida. Ei, não sei se você está entendendo. Paulo diz que nós temos que olhar as coisas, observar as coisas, cuidar com as coisas. Tomem cuidado, observem, para que a religião não escravize vocês, não os torne a escravizar, porque vocês verdadeiramente foram livres. É isso que Paulo está falando aqui. Sabe, eu pesquisei a palavra olhar, no grego ela é a palavra blepo. E sabe o que significa essa palavra blepo? Ela significa discernir. Sabe o que isso me diz? Tem pessoas que até olham, mas elas não estão discernindo nada. Eu posso chegar num ambiente e olhar esse ambiente, mas não discernir nada. Mas eu posso entrar num ambiente, olhar o ambiente e discernir a atmosfera que está neste ambiente. E para nós que somos de Deus, nós temos que ter esse discernimento, porque tem lugares que não é para nós estarmos. Tem lugares que nós não devemos estar. Tem lugares que nós não podemos permanecer, porque são lugares que a atmosfera está fechada, lugares de murmuração, lugares de fofoca. O crente em Cristo, não o evangélico, aquele que está em Cristo, aquele que vive em Cristo, ele tem que discernir o lugar, o ambiente, a atmosfera onde está. Sabe por quê? Porque se nós não fizermos isso, esta atmosfera vai nos escravizar, e nós vamos viver consequências disso. Sabe, uma vida ruim, abra os ouvidos para ouvir isso, uma vida ruim não é ter vivido nas ruas. Uma vida ruim não é ter roubado outros, ou cometido assaltos. Sabe o que é uma vida ruim? Uma vida ruim é ter a liberdade de Cristo em nossas vidas e não aproveitar ela, não viver ela. Muitas vezes sentados nas igrejas, mas vivendo como miseráveis, falando da vida dos outros, conversando sobre coisas que não deveríamos estar conversando. E ao contrário, o que nós deveríamos estar fazendo? Levando Cristo para as pessoas.
mostrando o amor dele para a vida deles, levando essas pessoas a conhecerem Jesus. Paulo fala aqui também de filosofia. Que quer dizer filosofia? É a junção de duas palavras, fito e sofia. A palavra fito significa amor, e a palavra sofia significa sabedoria. Então Paulo diz assim: não sejam levados pelas filosofias vãs deste povo que está falando com vocês. Não amem os seus argumentos, Paulo está falando aqui. Por que ele diz que nós não devemos amar os argumentos dessas pessoas? Porque esses argumentos não nos levam ao Pai. Esses argumentos dessas pessoas, ao contrário de nos levarem aonde Deus quer nos levar, elas vão desviar o nosso caminho por lugares aonde nós não precisávamos estar. Dá até para fazer um hino aí. Naquela época de Paulo, era difícil as pessoas viverem por causa da pressão das pessoas, principalmente a pressão da religião, a pressão daqueles religiosos que levaram Cristo à cruz. Eles oprimiam a igreja naquela época, e era difícil para a igreja viver uma vida diferente, porque muitas vezes eles esperavam que os outros aprovassem a maneira com que eles estavam vivendo. Ei, que te importa os outros, se aquele que é maior está sobre as nossas vidas? Que te importa o que os outros pensem ou achem, se aquele que está sobre nós é o único que pode nos abençoar, é o único que pode nos dar uma vida nova, é o único que pode entregar nas nossas mãos a vitória que precisamos. Ei, a Bíblia fala que nós não podemos ser amigos do mundo, e a interpretação da igreja para o mundo, ela interpretou que o mundo seriam as pessoas que estão lá fora. Mas sabe, o mundo não são as pessoas que estão lá fora, ou nem mesmo as pessoas que estão dentro da igreja. O mundo é o sistema que está sendo apresentado fora do ambiente verdadeiro na liberdade de Cristo. Este verdadeiramente é o mundo, e nós precisamos viver na revelação que Cristo entregou por cada um de nós. Aí Paulo fala sobre plenitude, e a palavra plenitude significa pleroma. Travou até a língua. O que esse termo grego quer dizer? Esse termo significa encher. Ele é definido como a unidade primordial, da qual surgem os demais elementos que existem. Ou, dizendo de outra forma, a plenitude total. E o Paulo está dizendo aqui, se estamos em Cristo, e Ele é pleni o quê? Plenitude. Se estamos em Cristo e Ele é plenitude, e Ele está em nós, então nós temos a plenitude de Cristo em nossas vidas. Somos completos nele. Por quê? Porque Ele é Filho, e Ele nos deu uma identidade, Ele nos entregou uma genética, a genética de termos o poder de sermos filhos de Deus. E como filhos de Deus em Cristo, nós somos completos. E sabe o que a Bíblia diz a respeito disso?
que quando nós somos filhos, quando nós temos identidade, quando nós temos uma genética de filhos, quando nós chegamos diante do Pai, nós temos que nos despir completamente. Sabe o que significa despir completamente? Quando você tem algo no teu corpo e você vai ao médico, uma alergia, um grosseirão, o que o médico pede para você fazer? Se despir. Algumas vezes dá uns aventalzinhos meio esquisito, né? Todo aberto atrás, que você fica segurando de vergonha, que você está sozinho ali, mas segurando, ninguém pode ver. Mas diante do médico, o que você faz? Você se despe, porque se ele não olhar o que está no teu corpo, ele não vai conseguir diagnosticar. Assim também temos que ser nós com Deus. Nós temos que nos despir completamente diante de Deus. Precisamos que Ele olhe para dentro de nós. Por que isso? Porque muitas vezes nós estamos cheios de coisas que não têm serventia nenhuma para nós e nem para as pessoas que estão à nossa volta. E para que Deus comece a colocar coisas, a plenitude dele sobre as nossas vidas, nós precisamos nos despir e permitir que Ele arranque fora todas estas coisas e coloque a sua plenitude em nós. No reino, quando nós nos despimos, nós não somos criticados. As pessoas não apontam o dedo para nós, mas quando nos despimos no reino, ali ao contrário, nós fomos formados ou formatados. Sabe por quê? Porque o reino ele restaura. Restaura o quê? O sistema de disciplina que foi corrompido quando o homem pecou lá no passado. Muitas pessoas morreram com Cristo, mas nunca ressuscitaram com Ele. Meu Deus, é muito forte isso. Sabe por quê? Por causa daquilo que eu te falei. As pessoas morrem em Cristo e ficam presas lá na cruz, ficam amando a cruz. Mas Cristo não está mais na cruz. Cristo já ressuscitou. Sabe, a cruz ela não muda a vida de ninguém. O que muda a vida das pessoas, ou o que mudou a nossa vida, não foi a cruz, foi um túmulo vazio. Foi na cruz que Jesus venceu o diabo. E por isso nós temos a vida eterna, né? Porque a Bíblia diz, Paulo falando aqui, que na cruz Jesus cancelou todo o decreto que era contra nós. Ei, todo o decreto que era contra você, Jesus cancelou na cruz. Todo decreto de pecado que tinha sobre a tua vida, de consequência do pecado, Jesus cancelou. Não foi hoje, não foi no dia que você se batizou, foi lá na cruz. Infelizmente, muitas vezes nós demoramos para entender isso. Demoramos para entender isso. Então, quando Cristo veio à terra, Ele morreu por nós e anulou todos os decretos que poderiam estar contra as nossas vidas. A Bíblia diz que Ele ali na cruz se tornou maldição, para que a terra fosse abençoada. Sabe quando uma pessoa amaldiçoa a terra? Ele está cancelando o decreto de bênção de Jesus. Quando uma pessoa declara que a terra é o inferno,
ela está cancelando o decreto de Jesus. Aquilo que Jesus fez na cruz não foi um ato único, não foi somente morrer, mas foi um ato, digamos assim, de muitos decretos que foram cancelados. Ele removeu o ato dos decretos e colocou tudo isso, toda essa consequência ele colocou na cruz. Na cruz, sabe o que somente fica na cruz? Só o que está morto. O que está vivo ressuscita. Teu velho homem está na cruz? Então ele tem que estar morto. Quando olhamos para o primeiro Adão, nós vamos ver que ele vivia uma vida morta. Ele tinha uma série de decretos que o cercavam e que expunham ele à evidência. E essas coisas, a Bíblia diz que foi indo de geração em geração, geração em geração, até que chega Jesus. E Jesus pega todos esses decretos, que nós, porventura, estaríamos sujeitos a eles. Mas Jesus quebra todos esses decretos. Jesus desarma completamente todo o principado que o cercava naquela cruz. E ele vence completamente o inimigo. Ele anula totalmente o decreto. Ele não apenas derrubou esses decretos, mas ele anulou todos eles. Ele não somente venceu o inimigo, mas ele o expôs publicamente. Nós precisamos entender isso. Entender isso por quê? Porque quando você for dar de frente com o inimigo, entenda uma coisa: não é a oração que vai vencer o inimigo, mas vai ser a autoridade de Cristo em tua vida, para dizer para o inimigo: sai, fora daqui, vai embora, você já está vencido, você já foi envergonhado publicamente. Entenda uma coisa: nós somos herdeiros e co-herdeiros juntamente com Cristo, e temos que caminhar nessa terra, sabendo e reconhecendo qual é a nossa posição em Cristo. Qual é a sua posição em Cristo? Filhos, você é filho, então você não luta contra o diabo, você dá ordem para ele, e ele tem que te obedecer. As trevas só ganham força mediante a ignorância das pessoas. Para encerrar, tudo o que acontece conosco tem que ser muito maior intimamente do que publicamente. Tudo o que acontece conosco tem que ser maior intimamente do que publicamente. Jesus nos deu uma orientação, e ele disse: quando orares, chame a congregação de fiéis, e todos de mão dada, orem ao Pai. É isso? É isso? Tem gente em dúvida aí. Vamos ler a Bíblia. Quando fores orar, entre aonde? Na sala.
Hã? Na cozinha? Por que não na sala e nem na cozinha? Porque o quarto é lugar de intimidade. Jesus sabia o que estava falando. Entre na intimidade. Ore ao Pai em intimidade. Porque quando você estiver publicamente, aquilo que você recebeu em intimidade vai se manifestar em autoridade. Tem gente que diz assim, que fica horas e horas lutando contra o inimigo. E Coisas Simples não foi diferente. Jesus mandou eles um dia fazer aquilo que ele ensinou eles a fazerem. E eles voltam, e aí chega um pai antes deles, né? Dedo duro, cagueta, X9, e diz assim: os teus discípulos não conseguiram expulsar o demônio da vida do meu filho. E Jesus diz para eles o quê? Homens de pouca fé. Por que isso? Porque talvez não se prepararam como deveriam, não oraram como deveriam, não se fortaleceram intimamente com Deus como deveriam, e daí publicamente passaram vergonha, né? Então a minha oração para você hoje é de agradecimento ao Pai, porque Ele anulou todos os decretos que estavam sobre a sua vida. Ele anulou tudo o que pesava contra vocês. E Coríntios 5,17 diz uma coisa poderosa a nós: uma vez em Cristo, nova criatura somos. Sabe o que quer dizer isso? Se eu vivo em Cristo, nova criatura sou. Deixei de ser ovelha para tomar minha posição de filho. Se coloca em pé. Deixei de ser servo para tomar minha posição de filho, de herdeiro e co-herdeiro. Porque ovelha e servo não tem herança, mas filho tem herança e co-herança. É muito mais, é muito maior. Então nós somos novas criaturas. E se somos novas criaturas, podemos dizer hoje: Cristo vive em mim.